É, pessoal, tivemos atualização no Flutter e no Dart, e nesse vídeo nós vamos acompanhar juntos as novidades que chegaram nas novas versões 3.16 do Flutter e 3.2 do Dart. Fala galera, beleza? Nesse vídeo vocês vão explorar junto comigo as novidades que o Google trouxe no Flutter 3.16 e também no Dart 3.2 que lançaram agora no dia 15 de novembro. Então antes da gente ver essas novidades, aproveite e já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o canal e também se inscreva para ser informado, sempre que tiver novos vídeos aqui postados no canal. Bom pessoal, então basicamente foi anunciado o Dart 3.2 e o Flutter 3.16. Então tem alguns posts no Medium aqui do Flutter e a gente vai explorar um pouco aqui juntos para ver essas novidades. Então basicamente a gente tem um resumo principal, que é no Major Steps this year, na jornada aqui do multiplataforma, e ele fala um pouquinho sobre o Flutter 3.16 e o Dart 3.2, tá? Então assim, não tiveram tantas melhorias significativas, até porque não é uma nova versão, não é um Flutter 4, por exemplo, tá? Mas nós tivemos aqui algumas questões interessantes, Então, melhorias aqui no Impeller, ou Impeller, enfim, como o pessoal gosta de pronunciar. Mas basicamente a gente teve então algumas melhorias de performance e principalmente o uso aqui em aplicativos em produção. Então a gente já tinha, por exemplo, o Google Classroom, que era utilizado aqui o Impeller. A gente também teve a notícia recente do YouTube estar utilizando o Flutter. Então eles já migraram o YouTube Create. Fizeram esse app YouTube Create, usando Flutter e talvez, quem sabe, o próprio YouTube acaba virando um aplicativo em Flutter, Então isso aqui é bem interessante. E também recentemente nós vimos aí o Google Earth, que também agora foi desenvolvido completamente em Flutter, Então isso é bem interessante porque roda lá no Android, no iOS, no tablet e assim por diante, Então é bem legal e é um case bacana aqui do uso do Flutter, Então é legal porque o próprio Google está adotando o Flutter nos seus produtos internamente. Então isso só mostra como o Flutter está consolidado no mercado de desenvolvimento, e o próprio Google está migrando os seus produtos internamente para sua própria tecnologia, ao invés de utilizar uma tecnologia de terceiros. Então isso faz muito sentido. Aqui eles também estão citando alguns outros cases de aplicação. Então isso aqui é bem legal também. Eles podiam até ter alguma página, seria bacana eles ter alguma página para a gente informar os cases aqui do Brasil, A gente tem tantos cases legais na comunidade, seria bacana a gente conseguir passar isso para eles, Mas aqui eles estão citando, um app de banco, do Scadia, o Credit Agricole, lá da Polônia, e alguns outros aplicativos. No Brasil aqui eles estão citando o grupo Soma, que provavelmente aqui está trabalhando também com Flutter. Não conheço esse caso aí, se tiver alguém da Soma ou que trabalha nesse aplicativo aí, deixa aqui nos comentários, e se quiser me chamar no privado, pra gente bater um papo, mas confesso que eu não conheço muito bem aqui esse aplicativo aqui no Brasil. Então eles citam aqui, bem interessante. Aí aqui também, pessoal, é interessante que eles falam mais uma vez do Impeller e que agora, no Flutter 3.16, a gente já tem então o Impeller aqui no Android, para preview. Então é legal porque vocês podem testar no canal estável e lançar feedbacks, do uso aqui do Impeller, dentro do Android. Nós também tivemos, uma atualização do Casual Games Toolkit. Então tem até um post aqui dedicado, ao Casual Game Toolkit. Basicamente aqui, pessoal, para quem não conhece, é um template para você fazer alguns tipos de jogos dentro do Flutter. Então são jogos do tipo app. Então um jogo de carta, um jogo de palavras, um speedrunner, alguma coisa nesse sentido. E aí o template inicial, que a gente tinha era bem simples. Então eles melhoraram um pouco nessa questão. Então eles citam aqui alguns jogos, que foram desenvolvidos usando Flutter. Então Trivia Crack, 4Pix One Word, o Pinball e outros, até eles citam o PUBG, que é um caso bem interessante, que eles incluíram o Flutter ali para fazer toda a parte ali de painel, de administração ali com os usuários do jogo. Então aqui eles mostram alguns jogos desenvolvidos em Flutter. E também eles falam aqui uma questão interessante que são os templates. Então como eu falei antes, você tinha um template muito simples, que era esse template inicial aqui para selecionar levels ali e fazer algumas coisas ali no jogo, que é o Basic Template. Então agora a gente tem também o Card Game Template, que provavelmente aqui é um jogo de cartas. Então isso aqui é legal para ter também uma questão de drag and drop, e outras interações.
E agora também a gente tem a introdução do Flame, né? Que é bem legal, um framework de jogos aí bem interessante na comunidade. Desenvolvido, né, por brasileiros também, né? Então tem brasileiros aí que estão envolvidos nesse projeto, então é bem interessante. E a gente tem então agora um template, né, que é o Endless Runner Template, então que é aqueles jogos de corrida infinita que você vai desviando, né, de obstáculos. Então isso também é bem legal, porque são jogos, né, que são bem comuns, né, geralmente com temáticas diferentes, com fases diferentes, mas é legal você já ter um template agora, digamos assim, mastigado, né, dentro do Flame para quem não tem tanta familiaridade com o desenvolvimento de jogos. Aí aqui, né, tem algumas questões aqui, como o uso aqui do Firestore, leaderboards, o uso de ads e compras dentro do app, Crashlytics e assim por diante. Então é bem interessante. Quem tiver interesse de desenvolver jogos, né, talvez eu traga isso aqui para o canal em algum momento, né, criar algum jogo usando o Casual Game Toolkit e o próprio Flame. Então é uma coisa que, se for interessante aqui para vocês, pode ser que eu traga isso no futuro, mas vale a pena vocês darem uma olhada aqui nesse jogo, tá? Nesse template de jogo. A gente tem mais umas questões aqui de integração, então isso aqui também é extremamente importante. Então, por exemplo, agora no iOS a gente tem as App Extensions, né? Então isso é bem legal porque naquelas opções adicionais, quando você tenta acessar uma bottom bar, né, dentro do iOS, por exemplo, você pode agora então colocar as App Extensions. Então é bem interessante. Eles citam também a questão do DevTools, né, que agora eles têm mais suporte, né? Por exemplo, o Provider, o Patrol, o ServerPod e alguns outros exemplos. Eles falam aqui também do Flutter Favorite, né? Que agora a gente tem lá o Flame, o Flutter Animate, Rust Bridge, Riverpod, Video Player, macOS e o FPDart como Flutter Favorites. Então é legal, eles deram uma mudada lá no processo. E as questões aqui de interoperabilidade no Dart, então a gente já tinha, né, o FFI lá para você acessar as APIs em C, e eles estão trabalhando num suporte para você conseguir acessar APIs diretas, então do Java e do Kotlin e do Objective-C e do Swift. Então isso aqui vai ser legal, pessoal, porque veja, a gente não vai então no futuro precisar chamar uma API em Java, em Kotlin, para que essa API chame então as APIs nativas. A gente vai conseguir acessar de uma forma mais direta o SDK que for desenvolvido ali para Kotlin, para Java, para Objective-C e para Swift. Então é legal porque a gente não vai precisar então escrever o código C diretamente, né? Para ter eficiência, a gente já vai poder acessar essas APIs que já existem, né? Sem ter que ter ali, por exemplo, como é hoje, você ter um pedacinho, né, de uma classe ali em Java ou em Kotlin para você acessar a API. Então isso aqui é bem bacana também e vale a pena dar uma olhada. Eu vou até abrir aqui o Dart 3.2 aqui para a gente ver com detalhes essa atualização. Nós também temos atualizações do WebAssembly, então isso é uma coisa que já foi divulgado recentemente, né, que agora no Chrome, por exemplo, na versão 119, a gente já tem então um suporte oficial do Garbage Collector, do Garbage Collection, né, para o WebAssembly. Então, isso era uma coisa que estava impedindo, por exemplo, o Flutter de ter uma versão estável do WebAssembly para rodar na web, porque como o Dart, né, ele precisa então do Garbage Collector, isso aqui estava sendo desenvolvido, né, que é o WASM GC, né, do Garbage Collection. Então agora a gente já tem por padrão, né, isso daqui está vindo também no Firefox 120. Então isso aqui é um passo bem grande, né, para a gente ter um suporte real ao WebAssembly e obviamente trazer a vantagem do Flutter Web, né, que vai ser essa questão do WebAssembly. Isso aqui também é uma notícia bem interessante, pessoal, que saiu, se eu não me engano, até essa semana aqui, que foi um resultado, né, do GitHub Octaverse, né, que ele mostra que o Flutter, pessoal, ele é o terceiro projeto aqui que mais tem contribuidores, né, nesse ano de 2023. E, ou seja, a gente pode dizer aqui que é o top 1 framework, né, de desenvolvimento, porque aqui a gente tem, por exemplo, o Home Assistant Core e o VS Code na frente apenas. Então o Flutter é o framework de desenvolvimento, né, que tem o maior número de contribuidores nesse ano. Então mostra que o Flutter está fortíssimo, né? Tem muito mais engajamento da comunidade e contribuições da comunidade do que qualquer outro framework de desenvolvimento no mercado, né? Então, independente do framework que vocês estão ouvindo falar, tem muito mais contribuidores nesse momento no Flutter. Então isso mostra a força do Flutter. E por último a gente tem o post então do Flutter 3.16.
Então, basicamente, eles falam aqui, né, do Flutter Casual Games Toolkit, né? Então, dá para ver que eles estão tentando investir bastante nessa área aí de jogos casuais, né? Onde são jogos do tipo app. Então, não são jogos lá 3D, né? Feito em Unity, não é essa pegada. Mas eles estão investindo bastante nessa linha aqui de desenvolvimento. Material 3, a gente já falou, né? Então, a parte principal. Eles adicionaram, então, isso aqui é legal também, né? Novas opções no menu de edição do iOS. Então, olha, então tem agora o Search Web ali, Share e algumas outras opções. Então, quando você seleciona um texto agora, aquele menuzinho que aparece, né? Eles têm mais opções. A escala de texto também colocaram algumas coisas. O suporte nativo aqui é o Selection Area. Então isso aqui também é bem bacana também, né? Suporte aqui, como a gente está vendo, ao uso do mouse agora. Então assim como a gente tem lá no Android, no iOS, né? Que você pode fazer um long press e arrastar, né? Para você selecionar um texto, a gente pode fazer isso agora também no mouse. Alguns atalhos no macOS. Alguns padrões aqui no Painter, a parte do scroll, né, que eu tinha falado para vocês. Então aqui, né, ó, no Zoom, né, depois do 3.13 release, né, o Two Dimensional Scrollables Package, ele foi lançado. Então isso aqui é bem bacana, né, como eu falei para vocês, teve um vídeo que foi lançado, acho que essa semana ainda, que mostra, né, o desenvolvimento de um grid, né, que ele faz o scroll tanto na vertical quanto na horizontal. Então é bem bacana aqui essa questão aqui para eficiência. Então eu recomendo vocês darem uma olhada. Então a gente tem o Impeller, né, o Impeller, enfim. Agora no Android, então eles estão trabalhando nessa questão de performance. E isso eu acho que é um ganho bem interessante para o Flutter, né? Tá desenvolvendo uma nova pesquisa para APIs mais modernas, né? Tanto para o Vulkan aqui no Android, né? Como o Metal lá no iOS. Aqui a performance do Impeller, tal, Impeller, bastante coisa de performance, isso é interessante. Aqui o Games Toolkit, que a gente já viu. E a parte aqui da web, ó, que é bem interessante. Então aquela coisa que a gente estava falando, né, do DevTools, agora a gente vai ter também integrado o Flutter, né, a timeline de eventos do Flutter dentro do Chrome DevTools. Então isso aqui é bem legal, porque para o desenvolvimento web, né, para quem já trabalha com web, isso aqui é bem comum. Que é a gente ter, né, aqui dentro da aba Performance e outras abas, isso agora conectado com o Flutter, né? Então isso aqui antes não funcionava muito bem. E agora a gente tem, né, isso aqui já integrado dentro do próprio Google Chrome. Então isso aqui é bem legal. Aí temos algumas coisas aqui de Android, né, algumas transições. Essa parte que eu falei para vocês, né, do App Extensions. Então isso aqui é bem interessante, ó. Então dentro por exemplo, selecionei aqui um item para compartilhar. Agora a gente pode ter uma extensão do Flutter diretamente nesse menu nativo do iOS. Então, obviamente, vai ter um guia, né, para você fazer essa integração, esse desenvolvimento, né, por conta das limitações. Mas é bem interessante você já ter esse suporte agora dentro do Flutter. Aqui o Flutter Favorites, que a gente já tinha falado. Isso aqui é uma coisa bem legal, né? Que é o estilo do Google Maps baseado na nuvem. Então eu tenho até alguns vídeos no canal, né? Como que a gente fazia o estilo, né, do Google Maps de forma remota. Então agora eles já estão fazendo isso de forma nativa, né? Então isso aqui é bem interessante, ó. E aí eu vou passar simplesmente uma API lá, Cloud Map ID, e eu passo ao estilo do meu mapa. Então isso aqui é bem legal também. Aí aqui a gente tem suporte, né, para o Camera X, né, pro câmera plugin. Então isso aqui é bem legal também, né, para trazer mais performance na aplicação de câmera. Aí aqui a parte lá das extensões, da parte aqui do VS Code, tá? Então o VS Code, inclusive até pro meu computador aqui, pessoal, tá bem difícil de trabalhar, não sei porquê, mas tá bem pesado. Eu ligo ele junto com o emulador, eu tento gravar o vídeo aqui, ele trava todo o meu computador. Então não sei o que tem recentemente nesse post, mas parece ser isso. Bom, pessoal, então não foram assim grandes atualizações, né, que tem tantas novidades, mas alguns pontos importantes, né, que a gente pode ver nesses vários artigos, né, que foram publicados, é a questão do Google estar usando o Flutter, né, internamente para fazer, por exemplo, o refactor dos produtos internos, por exemplo, como o Google Earth, tá incluindo o próprio Flutter dentro do YouTube, né, com o YouTube Create, quem sabe o próprio app do YouTube, né, não é migrado. Então isso mostra que o Google está investindo e vai seguir investindo no Flutter pela própria adoção interna, né, fazendo então a migração lá dos apps nativos ou mesmo apps que eram inscritos lá em iOS e em Android e trazendo isso para o próprio Flutter, né? Então o Google Earth é um caso bem interessante porque é
um aplicativo pesado, digamos assim, né? E ele está trabalhando ali com o Flutter. Então isso é um ponto legal. A melhoria do Impeller, então é uma coisa interessante, porque eles estão trabalhando numa nova engine, e obviamente isso é complexo pra caramba, né? Então não é à toa que estava sendo utilizado o Skia até hoje, e o próprio Compose, né? Se a gente for lá pro Compose multiplataforma, lá do KMP, etc., que o pessoal está desenvolvendo, o Compose multiplataforma usa o Skia, né? Por debaixo, né? Como motor de renderização, justamente porque é complexo você desenvolver uma própria engine de renderização. Então isso é interessante, é um avanço que o Flutter está fazendo aos poucos, e é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Na questão do Flutter Web, né? Eu achei bem interessante a questão do suporte ali ao WebAssembly, que a gente já sabia disso, né? Na questão do Garbage Collection, que chegou, né, ao Chrome e vai chegar também no Firefox, então isso é um ponto positivo, e também no DevTools, que agora vai estar integrado ali às ferramentas de desenvolvimento dentro do Chrome. Então isso também é uma coisa bem interessante, porque você não vai precisar ficar olhando lá no painel do DevTools do próprio VS Code. Então é legal porque você olha diretamente ali no próprio DevTools do Chrome. Então isso é um ponto também bem positivo. E o fato, né, principal, que eu acho que foi a notícia do próprio GitHub, né, de que o Flutter aí é o framework que nesse ano tem o maior número de contribuidores, né? E veja, é um framework open source que é mantido por uma empresa e mesmo assim tem vários contribuidores. Então, como eu falei, isso mostra a força do framework, que é disparado hoje, né, o framework top 1 aí do mercado para desenvolvimento mobile, né, e tá indo também para essa direção de multiplataforma na questão do desktop e também da web. Então vamos ficar de olho, né, nos próximos capítulos, nos próximos lançamentos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, deixa seu comentário, né, sobre o que você gostou dessas atualizações recentes. Se inscreva no canal, compartilhe com os seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!